Olha, tem uma coisa que eu confesso que me incomoda muito também, cara. Quando acontece na Brasil, eu acho que fica ainda mais evidente esse incômodo. Pega o Google Maps, bota Avenida Brasil e vai percorrendo a Brasil. Eu tô falando a Avenida Brasil do seu início, ali próximo ao centro da cidade, aquela região do Caju, até o finalzinho dela em Santa Cruz. E vai passando o dedo para você olhar determinados pontos que são marcados na Avenida Brasil ao seu percurso como um todo. Você vai encontrar, não são duas, não. São várias, eu não vou falar da Polícia Militar, são várias gigantescas unidades das Forças Armadas Brasileiras. Minha gente, esse confronto que está acontecendo aí, aconteceu, eu não sei se nem a 1 quilômetro de uma base dos fuzileiros navais. É isso. Uma base dos temidos, respeitados fuzileiros navais. Eu sei que a gente vai entrar numa discussão que ela é muito polêmica, mas o que eu estou querendo dizer é, Pombas, a gente no Rio de Janeiro tem a maior concentração de quartéis e de homens das Forças Armadas. Eu coloquei aqui rapidamente, só na Brasil, você tem o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, Cefam, Casa do Marinheiro, Almirante Alexandrino, Fuzileiros Navais, vários complexos naquela região de Deodoro, onde inclusive aconteceu parte lá dos Jogos das Olimpíadas. Então, quando você olha para uma via expressa como essa, para um Rio de Janeiro lotado de quartel, e eu não vou me estender para a Urca, eu não vou me estender para tantos outros pontos onde os quartéis também existem e esses profissionais estão por lá, mas a gente tem um contingente como esse, e estão todos, às vezes, inclusive, não só lá enquartelados, às vezes estão no meio do confronto. Vários deveriam estar no meio do confronto, inclusive indo para quartel nesse momento de hoje. Às vezes eles sobem naquelas torres de vigilância e controle dos seus terrenos, como alguns já me contaram, olham para o lado de fora, o cara tá assaltando na frente, ou tá na comunidade vizinha, muro a muro, com a arma para cima e chegando com um caminhão roubado, e o cara não faz nada. Porque, em tese, a ordem para ele é não faça nada, a não ser que eles te ataquem. Senão, não é a função das Forças Armadas. E eu entendo, tá certo, tá lá na Constituição. Ela só pode atuar se tiver uma GLO, se tiver a garantia da lei e da ordem, como já atuaram no Rio de Janeiro. Mas, olha, desculpe, eu não sei se para vocês, mas me dá um aperto no coração. Um Rio que não tem contingente, que não tem investimento, que não tem condições, que claramente com as suas polícias não consegue dar conta do tamanho do desafio. E a gente tem o maior contingente com aparelho, com blindado, com tanque, com arma, com helicóptero, com escambau. E a gente não usa. Ah, Rodolfo, mas não pode, eles não foram treinados para isso. A Constituição não permite, até permite se você quiser. Tanto que já foi feito algumas vezes. Mas isso não é do treinamento deles. Ora, tá bom. Eu não tô falando para colocar eles dentro das favelas, em ambientes conflagrados, com moradores, com densidade muito grande, porque realmente eles foram treinados para chegar com aquelas armas e o bicho pegar em guerra. Agora, a gente não pode ter, detalhe, em cidades do mundo, algumas, você vê sim as Forças Armadas atuando. Já citei aqui exemplo, quando eu fui a Florença, na Itália, as Forças Armadas dão a segurança em determinados pontos, que são praças importantes, monumentos, grandes igrejas, locais de grande circulação de turistas, pontos que são considerados patrimônios históricos da Itália. Por que que no Rio de Janeiro a gente não poderia ter? Olha, toma a Urca para você. Tem uma base tua lá, tem um forte teu na Urca, só tem uma entrada e uma saída, os seus militares vão ficar na entrada e na saída, policiando dentro, toma isso aqui para você. Libera a Polícia Militar. Não quer entrar em comunidade? Então tome as estradas, os acessos ao Rio de Janeiro, inclusive com raio-x, com condições para poder impedir armas e drogas de entrarem aqui. Também é de responsabilidade. Os quartéis estão, os batalhões no Rio de Janeiro. Que atuem como já atuaram em Eco 92. Talvez daqui a 20 dias, quando o G20 começar, minha gente, há 20 dias do G20, nós temos um Rio de Janeiro nesse pandemônio que foi hoje na Avenida Brasil. Aí, ali quando começar 2, 3 dias antes do G20, você vai ver. Você vai ver. Aí você vai ter Forças Armadas, aí a Força Armada pode atuar, aí eles tomam a Brasil, aí tudo pode. Aí não tem problema, porque o mundo tá aqui e a gente precisa criar estrutura para isso. Pro cidadão que paga essa estrutura inteira e que tá todo dia no meio desse fogo cruzado, desesperado, com gente atingida, não, para esse a gente não pode. Por quê?
Por que a gente não pode olhar para outros exemplos do mundo? Por que a gente não pode, então, colocar as Forças Armadas em determinadas áreas onde a atuação dela é mais de vigilância e menos de um ponto mais conflagrado de confronto, já que ela impõe respeito, já que ela tem homem, já que ela tem estrutura para isso? Ah, Rodolfo, mas poxa, lá atrás, na garantia da lei e da ordem, uma vez, sei lá, em Deodoro, onde foi, Guadalupe, eles estavam lá perseguindo um carro, atiraram e mataram aquele catador de lixo e a outra pessoa que tá... Um erro mesmo. Porra, não falem pra gente. O que mais a gente fez aqui foi confrontar, bater, denunciar, investigar e expor tudo aquilo que aconteceu. Agora, primeiro, que se você olhar pros parâmetros da nossa polícia, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, se for comparar um com o outro. Segundo, aquele erro aconteceu e não é que você vai encher as mãos assim rapidamente em memória que toda hora isso aconteceu no Rio de Janeiro. Aconteceu ali, talvez você lembre uma coisa. Agora, não quer dizer que você vai pegar um erro de uma tropa, que aliás, quando você vai para as polícias atuando de uma maneira geral, tem aos montes também, muitos, e dizer que, olha, então em cima disso aqui, você não pode colocar eles eventualmente para atuar em determinadas áreas. Detalhe, aquela área era uma área conflagrada lá. E eu estou dizendo que eles poderiam atuar como numa UCA, como em vias expressas mais distantes, em entroncamentos com estradas, em algumas outras áreas do Rio de Janeiro para ajudar a polícia, pô. Não tem contingente na polícia e a gente tá lotado de gente em quartel pagando, a gente gastando e eles estão lá dentro. Estão lá dentro treinando, estão lá dentro fazendo serviços médicos, estão lá dentro esperando alguma coisa que, se não acontecer, como uma guerra ou o que for, a gente fica, tudo bem, tá tudo certo, é o papel mesmo, e ficam lá dentro e o Rio de Janeiro explodindo lá de fora do quartel. Inclusive para eles próprios, quando passam por ali todos os dias, com as suas famílias. Então, assim, eu sei que é polêmico. Talvez se botar para votar, ou haja ali uma divisão, ou eu fique até talvez de um lado que perca essa discussão, ou que eu ganhe por pouco. Agora, que me dá uma gastura olhar para essa mesma Brasil, que fecha o tempo inteiro, lotada de homens, de quartéis, de estrutura, de forças armadas, todos enquartelados, enquanto o bicho pega do lado de fora e lá dentro como se nada tivesse acontecendo, é realmente desesperador. É desesperador. E a nossa polícia, cada dia que passa, com mais dificuldades e enfrentando um crime que só cresce.